rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Com muito nervosismo que nós chegamos aqui nessa noite, mas acho que eu nunca vou superar esse nervosismo, não. O Wilson pediu para a gente estar compartilhando a palavra, e antes eu fazia assim, ele pedia, aí ele tirava meu sono por muito tempo, né? E eu ficava orando, ai meu Deus, até Deus falar. E dessa vez ele piorou a minha situação, porque além de pedir, ele deu um texto, né? Falou, olha, a palavra vai ser dentro desse texto. Falei, aí quebrou os pés, as pernas, tudo mais, né? Porque como eu vou fazer isso, né? Então, eu estou desde o novembro, mais ou menos, do ano passado, pensando como fazer isso, né? Aí Deus teve misericórdia e nos ensinou alguma coisa. No entanto, a palavra é muito longa. Para nós aprofundarmos nesse texto aqui, levaríamos aí, eu acredito, de 3 a 4 horas, né? Sem pausa para lanche, essas coisas. Eu acredito que os irmãos ficariam um pouquinho cansados, né? Então eu falei, olha, é só pela misericórdia de Deus, a palavra é muito grande. Então eu dividi e peguei um tema mais central, né? Se os irmãos entenderem o desafio, eu acredito que ele seria dividido em 5 palavras. As 5 palavras tremendas para nossas vidas. Então nós vamos pegar, na verdade, a primeira parte do texto, tá? Eu vou lutar um pouquinho com a tecnologia, porque eu nunca usei isso aqui, só um momento. Era só dar um tique que funcionou. Está lá o texto. Nosso tema dessa noite será transformação, a mudança de dentro para fora, uma vida guiada pela palavra. Na semana passada nós vimos uma palavra sobre fé, hoje é uma vida guiada pela palavra de Deus. O texto que nós vamos usar, texto base, Colossenses 3, 16 e 17. Esse é o nosso texto base, tá? Eu transcrevi os textos para o meu computador, porque eu não consigo ler essa letra desse tamanho, tá? Eu teria que ficar lendo assim, tá, irmãos? É complicado, mas desde pequeno eu sou assim mesmo. Então, eu transcrevo para aumentar a letra para mim poder ler aqui, tá? Eu estou usando a NVI. A NVI da qual eu tirei os textos é a Bíblia da mulher que ora. Não é a minha Bíblia, é da minha esposa. Não, os irmãos podem pensar alguma coisa. Que é isso, irmão? Está comprando essa Bíblia da mulher? Antes de vocês pensarem isso, a Bíblia é da minha esposa. Eu pego dela para mim tirar os textos, tá? Porque a minha Bíblia é outra tradução, é um pouquinho mais complicada. Essa tem uma linguagem mais fácil de entender, tá joia? Esse é o tema central da nossa palavra. Ele vai estar dividido em várias partes. Eu peço aos irmãos, eu transcrevi todos os textos para os slides, porque se nós ficarmos abrindo texto por texto, seria muito demorado, tá? Então, não me preocupe em folhear sua Bíblia para lá e para cá para achar os textos, que todos os textos que nós vamos usar nessa palavra vai estar transcrito aqui, justamente porque me parece que é 10 ou 15 textos, uma coisa assim. Então, se a gente ficar toda hora para lá e para cá na Bíblia, para lá e para cá, nós íamos demorar muito, então eu já transcrevi para ficar mais fácil, tá joia? Proponho um desafio para os irmãos. O desafio é o seguinte: se algum irmão não entender alguma coisa, por favor, levante a mão e pergunte. Acho que a igreja não tem muito esse hábito, mas se eu falar alguma coisa e não ficar muito claro, irmão, não entendi isso aí. Estão vendo que eu estou me colocando numa situação complicada aqui, né? Mas eu estou crendo que o Wilson já leu essa palavra e pode me ajudar a responder, né? Então, se ele falar, eu também não sei. Aí nós vamos ter 2 aqui, para nós ser um só de carão, né? Mas, por favor, irmão, pergunte, tá?
para ficar bem claro. Às vezes a gente ouve e às vezes não fica tão claro aquela passagem, né? E vamos lá então no texto. Colossenses 3, 16 e 17, o texto que dá origem a toda essa palavra é esse. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Se nós dividimos este texto, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, já é uma pregação. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria, também já é uma pregação, né? Cantem salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus em seu coração, também já é um outro tema, né? Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai, seria também outro tema, né? Nós concentramos a palavra dessa noite na primeira parte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Se você procurar no dicionário, habite ricamente em você a palavra de Cristo, nós poderíamos reescrever essa primeira parte do versículo da seguinte forma: encontre morada em vocês, de maneira abundante, a palavra de Cristo. Poderíamos traduzir dessa forma, ou seja, que a palavra de Deus habite em nós, ou seja, ela encontre morada em nossas vidas, abundantemente, de uma maneira rica, de maneira plena. Então, Paulo está nos exortando que que nós sejamos um templo da palavra de Deus, mas não só da palavra de Deus, a palavra de maneira rica, abundante, e a palavra de Cristo. Na hora que eu vi esse texto, eu vi duas perguntas. O que é a palavra de Cristo? Eu fiquei com essa pergunta. Primeiro eu tenho que achar a resposta dessa pergunta. E depois, como essa palavra habita em nós? Né? Então, o convite que eu faço para os irmãos, nós vamos passar essa noite por alguns versículos. Na verdade, nós vamos fazer algum passeio aí pela Bíblia, para nós tentarmos responder essas duas perguntas. O problema quando você procura a resposta de duas perguntas, é que geralmente aparece mais duas ou três e assim por diante, né? Isso parece secar gelo, você nunca vai terminar. Mas, vamos primeiro procurar essas duas palavras. Comecei procurando então, né, a pergunta dessas duas. Cheguei em João 14:6. João 14:6, Jesus fala assim, ó: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, se alguém perguntar para você quem é Jesus, bom, ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Se alguém falasse para você assim, um estudioso, ó, defina Jesus: caminho, verdade e vida. Foi ele que falou. Ele se definiu assim. Ele se autoproclamou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certo? Mas, se nós continuarmos ainda no Evangelho de João, João 17:17, Jesus orando por nós, né, uma oração que ele faz, ele fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Mas anteriormente ele havia falado: eu sou o caminho, a verdade. E depois ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Parece estranho, né? Parece que está tendo um pouquinho assim de contradição. Jesus fala: eu sou a verdade, mas depois ele fala: não, Senhor, a tua palavra que é a verdade, né? Mas se nós continuarmos ainda lendo, a questão da Bíblia é o seguinte: você tem que ler em vários versículos. E uma vez eu vi um pastor em Jundiaí falou uma coisa muito interessante. Ele leu um capítulo e prosseguiu no próximo capítulo. Alguns irmãos ficaram olhando: ó, mas que é isso, né? Ele falou: irmãos, quando Jesus falava, ele falou assim: anota aí Mateus, capítulo 1, versículo 1. Ele não fazia isso. Nós que dividimos a Bíblia em capítulos, em versículos, para ser melhor você localizar. Um livro imenso, um livro imenso. Imagina, irmãos, abrimos na página 500, terceira linha da página 500. Aí alguém levanta: mas a minha Bíblia é diferente da dele, então deve estar na 600 a sua. Nós nunca conseguimos estudar a Bíblia junto. Então ela foi dividida em capítulos, em versículos, para facilitar. Mas às vezes, quando você está lendo a Bíblia, um capítulo ele continua no próximo. Você tem que continuar a leitura para poder entender o contexto, né? Então Jesus falou lá no 14 que ele é o caminho, a verdade e a vida. No 17 ele fala para o Pai nos santificar
e fala que a palavra do Senhor é a verdade. Mas, se nós prosseguirmos, João 1:1, né? O Evangelho de João é muito interessante, porque João começa falando assim: no princípio era aquele que era a palavra. Algumas traduções vão falar assim, o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Se referindo a Jesus, ele chama Jesus de a palavra, ou de o verbo. Né? E em João 1:10, ainda no mesmo capítulo de João, João fala assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. João agora começa a chamar Jesus de a palavra, ou o verbo vivo. E Jesus falou: sou o caminho, a verdade e a vida. E depois Jesus falou: a tua palavra é verdade. Se nós juntarmos esses versículos e começarmos a pensar sobre eles, nós começamos a compreender que Jesus, ele se apresenta como a palavra viva. Ele era a expressão viva da palavra de Deus. Se você falar assim, qual é a palavra de Deus? Essa é a palavra de Deus. Mas se alguém falar assim, essa palavra tem vida? Tem. Jesus. Jesus é a própria vida da palavra. Então, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade, ele diz o seguinte: a palavra do meu Pai é a verdade. Se vocês quiserem conhecer o meu Pai, conhecer a vontade do meu Pai, leia a palavra dele. Se vocês quiserem ver a vida dessa palavra, olhem para a minha vida. Simplesmente isso. Jesus era a palavra de Deus viva. Viva e habitando no nosso meio. Queria comparar, você poderia pegar a Bíblia e começar a olhar e olhar para Jesus. Olha só, está escrito aqui. Olha só, está escrito aqui. Parece que as letras saltaram daqui e viraram uma pessoa. Jesus era a palavra de Deus viva. Então, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade, ele quer dizer, eu sou a pessoa que vive a palavra do meu Pai. Amém? Nós vamos precisar disso lá na frente, tá, irmãos? Estou dando uma volta porque eu preciso disso lá depois. Tá? Bom, isso fazia um sentido muito grande, tá? E faz muita diferença ainda hoje. Porque quando nós falamos de Jesus, é difícil falar de Jesus, porque você fala de Jesus como? No passado? Você fala de Jesus no presente? Você fala de Jesus no futuro? Ele é Deus, ele é eterno. Quando Jesus esteve aqui na terra, isso fazia diferença na vida dele. Mas como ele é vivo, hoje, isso faz diferença hoje. Isso fará diferença no futuro, porque ele é eterno. Tá? Então é difícil situar verbalmente Jesus. Então, nesse caso aqui, eu escrevi assim, ó, isso fazia e ainda faz toda a diferença. Fazia quando Jesus viveu e faz para nós hoje. Tá? Por que toda a diferença? Agora eu quero começar, a minha intenção hoje é levantar a interrogação na cabeça dos irmãos. Levantar algumas coisas. Alguns irmãos talvez vão ficar meio chateados comigo, mas depois fala comigo que a gente conserta tudo. Tá? Porque existe um texto, que é esse aqui, ó. Mateus, apareceu lá? Não. Aí. Beleza. Socorro, bem-vindo. Mateus 7:29. Olha o que diz Mateus 7:29. Eu achei muito maravilhoso esse texto. Porque ele a ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus tinha os ensinamentos deles e as pessoas ficavam maravilhadas. Mas que autoridade que ele fala, né? Ele tinha uns guarda-costas de 3 metros de altura, sabe? Ele falava assim, entenderam? Se não entendeu, vai lá Pedro, dá na cara dele para ele entender, né? Não é essa autoridade que Jesus tinha. Ele tinha autoridade da vida dele. Quer ver um exemplo? Eu quero juntar com a palavra que o Wilson ministrou 2 semanas atrás. O que é que o Wilson ministrou sobre o bom samaritano? Né? A pessoa foi pela estrada, os assaltantes chegaram, roubaram, bateram e ficou lá jogado na estrada. Aí passou o levita, passaram, né? O levita e o sacerdote. Né? Eram pessoas o quê? Que conheciam a palavra de Deus. Poderiam até falar, não posso ajudá-la, porque eu estou indo lá para o templo servir a Deus. Imagina, vou chegar atrasado? Não posso chegar atrasado. Eu tenho que chegar 10 minutos antes, não é isso? Então eu não posso me atrasar. E deixaram ele lá. E de repente veio o samaritano.
Jesus naquela época falar que um samaritano ajudou um judeu, era a mesma coisa você falar assim, que tinha um brasileiro com a camisa 10 da seleção brasileira caído, e passou um argentino e ajudou ele. Equivale a mais ou menos isso, ou pior do que isso ainda, certo? Mas o samaritano ajudou. E quando Jesus ensinou isso para eles falaram assim, nossa, que autoridade ele tem para falar. Sabe por que ele tinha essa autoridade? Porque Jesus, quando ele andava no meio das multidões, as pessoas, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, alguém gritava assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele parava e falou, opa, tem alguém me chamando. Não, Senhor, tem muita gente que não, tem alguém me chamando. Essa era a autoridade dele. Tá? Quando chegava o cego, ele falava, eu vou te atender. Quando chegava o aleijado, eu vou te atender. Chegava o coxo, eu vou te atender. Ele atendia todos com amor. Então, quando ele falou essa parábola, e as pessoas falam, ele tem autoridade para falar, não é porque ele falava com voz forte e poderosa, é porque eles viam que quando ele falou, alguém ajudou alguém largado na beira da estrada, Jesus já tinha ajudado há muitos anos no meio deles. Eles falam, ele pode falar isso para nós, porque ele ajuda todo mundo. Ele tem autoridade para ensinar para nós. Agora, o mestre da lei não tem não, porque sempre estão passando, só querem tirar o nosso couro. Então, a autoridade de Jesus vinha da vida dele. E não que eram palavras bonitas ou palavras desconhecidas para a época, ou bem faladas. Eram palavras que eram respaldadas na vida dele. Eu acho essa parte super importante. Porque a autoridade da vida cristã está na nossa vida. Não adianta a gente ficar falando. A autoridade está na nossa vida. Então, quando nós voltamos aqui, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Que palavra deve habitar em nós? Palavra de Cristo, o texto está claro. Né? Agora, fica mais algumas perguntas. De que forma essa palavra deve habitar em nós? Nós devemos ser tempo de uma palavra. E essa palavra é próprio Cristo. E como ela deve habitar em nós? Será que basta decorar versículos bíblicos? Nós vamos fazer uma academia aqui agora. Atenção, vamos decorar o livro de Mateus. Mateus 7,7. O que é que diz? Agora, 9,10. 25, vamos lá. Vamos decorar a Bíblia. E vamos sair todo mundo recitando para a cidade afora. Né? Será que só isso basta? Né? Outra coisa. Será que basta ler a Bíblia diariamente? Eu vou ler a Bíblia porque se eu ler a Bíblia, as coisas ruins vão passar da minha mente. E eu seria uma pessoa melhor. Será que está escrito na Bíblia que se lê a Bíblia, coisa ruim passa? Tiago fala, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. E ele se apartará de vós. Muitas vezes nós nos sujeitamos a Deus e queremos resistir ao diabo. Somos presas fáceis. Às vezes são tão fáceis que ele até, nem vou pegar isso, não está tão fácil que nem tem desafio para mim hoje. Ele vai pegar outro. Mas se nós não sujeitarmos a Deus, não adianta ler a Bíblia, não adianta fazer nada. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele apartará de vós. Não adianta orar, não adianta jogar sal grosso, água benta, nada disso. É sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele se apartará de vós. Né? Então, eu não estou aqui, vou deixar claro, não estou aqui falando contra ler a Bíblia. Muito pelo contrário. Para você, a palavra de Cristo habitar em você, você tem que conhecer essa palavra. Amém? Vamos jogar a Bíblia fora agora, porque não precisamos nada disso. Tá? Temos que ler. Mas somente ler não é o suficiente. Tem algo a mais aí que nós vamos estar conversando daqui a pouco. Mas eu quero chegar nesse texto. Eu espero que ele gere um pouquinho de polêmica. Mateus 7, 24, 25. Eu já ouvi, acredito que em algum momento da minha vida eu tenha feito isso, e já vi muitos irmãos fazerem. Orar para ser edificado sobre a rocha. Senhor, eu quero estar sendo sustentado, edificado sobre a tua rocha. Jesus falou isso para nós. O que é que ele diz em Mateus 7, 24, 25? Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva,
Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Alicerçar na rocha não é orar, é praticar a palavra de Deus. Amém? Nós podemos orar pedindo a Deus força, graça, para sustentar a nossa vida, para nós vivermos a palavra dele. Mas é o nosso agir em prol da palavra de Deus que vai edificar a nossa vida sobre a rocha. Não o contrário. Os ventos às vezes vão derrubar, porque nós não temos a prática da palavra de Deus, né? Então esse texto, eu acho ele fundamental para nós entendermos algumas coisas. Primeira coisa é isso aqui. Vamos aprofundar um pouquinho mais. João 14, 27. Olha que contradição que parece para nós aqui. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Nós falamos, glória a Deus. Aí depois, em 16:33, Jesus começa a mexer com a gente. Ele fala o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Aos discípulos, aleluia. Aí depois ele continua: nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Se você olhar esses textos de uma maneira meio superficial, parece que no mínimo ele está brincando com você. Jesus está brincando com a minha cara, não é possível. Ele fala o seguinte: olha, eu falei tudo isso para que vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Fala, Jesus, mas você falou que eu vou ter paz, já fala que eu vou ter aflição, mas que paz diferente é essa, não? Uma paz da aflição? Que estranho, não é uma coisa meio estranha? Não sei se os irmãos fazem esse tipo de leitura, mas às vezes eu fico encucado com algumas passagens. Eu não consigo ler a Bíblia num ano. Que eu leio um versículo desse, eu falo, está brincando comigo, agora tem que me explicar esse negócio. E eu fico um mês para baixar a resposta disso. Por que ele me fala que eu vou ter paz, que ele é o príncipe da paz? E depois ele fala, você vai ter aflição, cara, está achando o quê? Fala, mas Senhor, eu quero ser seu tempo, o tempo do teu Espírito. Eu não quero ter aflição, né? Mas aí, diante desse caso, eu vi uma coisa interessante. Sabe o que falta para a gente? É saber o que é paz. Você sabe o que é paz? O mundo tem experimentado nos últimos anos, ou eu acho que desde toda a história da humanidade, não tem experimentado paz. O mundo tem experimentado a ausência de guerra, né? O mundo está bem hoje? Não estamos em ausência de guerra. Acho que acabaram as balas, estão produzindo mais. Daqui a um dia vai aparecer uma guerra. As bombas estão diminuindo, para a guerra, vão produzir mais. O mundo nunca teve paz, ele teve ausência de conflitos, né? Mas uma coisa muito interessante é você definir o que é paz. Então estava lendo alguns livros e o autor trouxe essa definição. Eu achei muito interessante. Quando eu li isso aqui, eu consegui entender o que estava escrito lá em João. Falei, rapaz, que interessante. Às vezes você tem que ler outros livros, entender outras pessoas, para sua mente abrir um pouco. E ele fala o seguinte: viver em paz não é viver sem problemas, sem atribulações, sem tormentas. Viver em paz é viver com a clareza de estar fazendo o que precisa ser feito. Isso que consiste a paz. Quando Jesus falou assim, olha, eu sou o príncipe da paz, a minha paz eu dou para vocês. No mundo vocês vão ter aflições, mas eu dou a minha paz para vocês. E o melhor exemplo de paz que nós temos é Jesus. Parece uma coisa muito contraditória, mas veja só, vamos pensar um pouquinho sobre Jesus. Ele sofreu pelos pecados dos outros. Ele veio ao mundo para sofrer. Se você ler em Isaías, você vai encontrar assim, homem de muitas dores. Você não vai encontrar assim, rei vestido em puro linho. Você vai encontrar homens de muitas dores. Mas, no entanto, ele falou assim, deixo a minha paz para vocês. Mas aí falou, ele será um homem de muitas dores. Mas ele falou, eu tenho paz. Apesar das minhas dores, eu tenho paz. Ele sofreu pelos pecados dos outros, pelos nossos pecados. Ele sofreu sem saber
se nós iríamos estar aqui nessa noite. Ele sofreu crendo. Se eu pagar esse preço, um dia essas pessoas poderão converter. Mas se eu não pagar o preço, não há esperança para eles. Ele foi traído por um companheiro. Conviveu com eles, esteve, e de repente ele fala: olha gente, tudo bem, vocês dois estão aqui, mas olha só, tem uma notícia boa para vocês. Um de vocês vai me trair. Senhor, nós estamos aqui sentados contigo numa ceia, e o Senhor fala que um vai te trair? Sim, um vai me trair. Era um homem de paz, que já sabia que seria traído com um que comia com ele. Levantaram falso testemunho contra ele. Ele não tinha pecado nenhum, mas começaram a falar um monte de coisa. Para o quê? Para ele ser açoitado. Ele foi açoitado. Por quê? O que ele fez mesmo? Nada. Por que estão batendo nele? Não sei, deu vontade de bater no Jesus. Ele está aqui, não, vão bater nele. O chefe mandou. Os soldados não sabiam por que batiam, mas batiam nele. Açoitaram ele. Certo? E morreu numa cruz. Por quê? Por aquilo que ele não fez. O que você fez, Jesus, para estar aqui? Nada. Fiz nada. Quem fez? Foi vocês. Vocês pecaram. Eu estou aqui pagando o preço de vocês. Mas, no entanto, eu tenho paz. Em que consistia a paz de Jesus? Porque Jesus fazia a vontade de Deus. É um ótimo exemplo daquela definição, né? Ele, em meio a tribulações, em tormentas, em situações que ele viveu que atormentaram muito, ele estava em paz porque ele tinha certeza que ele estava fazendo a vontade de Deus, estava sendo a vontade de Deus. E apesar de tudo que ele passava, ele vivia em paz ali, em meio à tribulação e à tormenta. Ficou bom esse exemplo? Eu estou sendo claro, irmãos? Eu achei assim muito maravilhoso isso. Certo? Nós teríamos outros exemplos, mas Jesus eu acho que é o exemplo principal que nós temos. Né? Estava fazendo a vontade de Deus. Se você pegar outros exemplos também no Velho Testamento, gente, passar 40 anos no deserto, Moisés passou lá com aquele povo, 40 anos lá, ainda morreu e não conheceu a terra prometida. Moisés, e aí? Estou em paz. Deus quer que eu faça isso. Estaria em conflito se eu deixasse esse povo aqui e fugisse para outro país. Mas ele estava em paz. Paz por estar fazendo a vontade de Deus. Tá? Mas onde eu quero chegar com isso tudo, né? Aí que a questão toda tudo que eu estou falando nessa noite, nós temos que chegar a algum local, não é isso? Como essa palavra pode atingir a nossa vida hoje? Primeira coisa, você quer ter paz com Deus? Amém? Você quer ter paz? Se você quer ter paz com Deus, acho que essa palavra vai servir para nós, hein? Agora nós vamos começar a tocar os irmãos. Você quer ter paz com Deus? Amém. Quem é filho aqui? Gente, é muito interessante a nossa vida, e você nunca sai de um estágio, né? Você é filho, você sempre será filho. Ah, não, eu sou jovem, um jovem filho. Ah, não, eu sou casado, um casado filho. Você nunca vai deixar de ser filho, né? Então, eu separei algumas passagens práticas disso aqui. Porque, na verdade, habitar ricamente a nossa vida a palavra de Cristo é nós praticarmos a palavra de Cristo. Primeiro conhecemos a letra e depois praticamos. Assim a letra não será morta. Tá bom? Bom, a nossa vida é um acúmulo de funções. Você começa a acumular função. Quem é casado não está livre de ser filho. Você acumulou uma função. Agora eu sou uma pessoa casada que tem filho. Então você está acumulando função. Então eu trouxe alguns exemplos para nós. Primeiro exemplo está em Efésios 6, 1 a 3. O livro de Efésios é um livro muito interessante de ser lido. Filhos, para os filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Essa é a palavra de Deus. Você quer ter paz?
Honra teu pai e tua mãe. Eu quero ser próspero, eu vou estudar, vou fazer cursinho, vou fazer uma bela de uma faculdade. Sabe o que vai acontecer? Nada. Porque a palavra de Deus não fala, faça uma boa da Unicamp para você ser próspero. Fala, honra teu pai e tua mãe. Você honrando teu pai e tua mãe, Deus vai fazer você prosperar onde você quer que esteja. Ele faz multiplicar as coisas sobre a tua vida. Amém? As coisas começam a multiplicar. Então, eu já quero começar a mexer com os irmãos, começar pelos filhos. Honra teu pai e tua mãe. Você quer que a palavra de Deus habite na tua vida? Honra teu pai e tua mãe, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam longos na face da terra. E para que você seja uma pessoa próspera. Veja, não está prometendo riqueza não, gente. Prosperidade não é riqueza. Você pode ser uma pessoa próspera e rica. E pode ser uma pessoa próspera e não rica. Deus não está prometendo que você vai ganhar muito dinheiro porque honrou teu pai e tua mãe. Mas vai estar prometendo que você será uma pessoa com prosperidade em tudo na tua vida. Tá? Então a primeira palavra para os filhos. Aí, eu até coloquei ali. Essa é para os jovens. Me desculpe, mas essa noite quero mexer também com os jovens. Queria pedir para quem não é casado, ou quem pensa em casar um dia, anotar esse provérbio. Você não precisa anotar esse provérbio na geladeira, onde você for, todos os dias. Mas principalmente no teu coração. O teu coração estará contigo todos os dias. Provérbio 19, 14. Eu espero que esse provérbio mude a vida de muitas pessoas. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Se você tiver essa convicção na tua vida, que um dia você vai encontrar a tua esposa prudente, e ela vem do Senhor, a tua vida vai mudar. A tua vida vai mudar totalmente. Você pode falar assim, olha, o meu pai pode deixar para mim uma casa, pode deixar alguma riqueza, eu tenho alguma herança para receber do meu pai. Mas teu pai não vai deixar uma esposa para você. E você não vai encontrar uma esposa na rua. Essa esposa está sendo preparada no Senhor. O Senhor está preparando uma esposa para você. Toma posse dessa palavra. O Senhor está preparando uma esposa. Para quem não é casado. Quem já é casado, Deus já entregou. Amém? Então, para quem é casado, a tua esposa foi preparada pelo Senhor. Cuida bem, porque é um presente de Deus. Mas para quem não é casado, Deus está preparando uma esposa para você. Amém, aleluia. Vou cruzar os braços, ficar aqui bem tranquilão. Um dia ela chega. Rapaz, Deus está preparando uma esposa para você. E você, se prepare para recebê-la. Deus está preparando uma pérola, uma preciosidade para a tua vida. E ela chega e vai encontrar quem? Um rapazão de 30 anos fala assim, mãe, põe comida para mim. Ela vai falar, Senhor, tu me preparaste para isso. Agora o Senhor está brincando com ela, né? Por favor. Certo? Tenho 25 anos, o que você vai fazer? Eu não sei, estou pensando. Você está pensando? O Senhor está preparando, está saindo do forno o teu presente, Deus volta para o forno, e volta para o forno, e você está pensando. Você tem que se preparar para receber um presente do Senhor. Não dá para ficar a vida toda esperando. Às vezes o presente vem e volta, vem e volta, vem e volta. Aí dá aquela situação, olha, está tão bem preparado, manda para o outro, vá. Manda para o outro, e você espera mais uns anos. Então é para mexer com o jovem. Você não tem que procurar a tua esposa. Deus está preparando. Você tem que procurar se preparar para receber essa esposa. É diferente a vida com Deus. Você tem que se preparar. O que eu posso oferecer para essa esposa? Né? Tudo bem. Eu vou, cuidar. Agora, para os pais. Efésios fala o seguinte: pais, não irritem seus filhos. Antes, criam-os segundo a instrução, conselho do Senhor. É uma palavra prática. É para nós ficarmos assim, o que é a tua função em casa, pai?
Não irritar meu filho, criar no conselho de instrução do Senhor. Amém. Qual a tua função em casa? Não irritar meu filho, criar no conselho. E o que é que você está fazendo de diferença na vida do teu filho recitar isso de cor? Eu queria saber isso. É coisa prática. Tá? Agora, eu anotei aqui, eu estou desde ontem pensando, faz, não faz. Fazer um negócio aqui. Fazer uma dinâmica com os irmãos. Tá? Não sei se a Cláudia sabe, mas essa dinâmica nós participamos, lembra, né? Participamos dela lá em Campinas. O irmão chegou um dia e falou o seguinte: ó, criar filho é a coisa mais fácil do mundo. Vocês concordam, irmãos? Que é a coisa mais fácil do mundo criar filho? Um pastor chegou e falou: a coisa mais simples que tem no mundo é criar filho. Não sei que vocês fazem tanto encrenca com isso. Tá? Tem coisa mais difícil na vida que criar filho. Eu falei: esse cara tá doido. Né? E ele falou: então vamos fazer uma dinâmica da criação de filho. Se você demorar mais de 10 segundos para aprender a criar filho, você está precisando de rever seus conceitos. Volta para a escola. Tá? Então, eu acredito que em 10 segundos nós vamos aprender a criar filhos. Certo? Nossa, tanto olhar assim. Tantos olhares para mim aqui agora. Mas eu aprendi lá. É uma dinâmica muito boa. Muito fácil de fazer. Tá certo? Mas para vocês fazerem essa dinâmica, vocês vão ter que ficar em pé. Certo? Fica em pé. É fácil. Olha, você vai ficar em pé. Essa eu não anotei aqui para o Wilson não ficar sabendo, e também não sabe. Vocês vão ter que prestar atenção em mim. Não que eu queira aparecer, tá? Mas é porque tem que ser assim. Você vai ficar em pé e você vai levantar a tua mão direita. Presta atenção em mim, hein? Mão direita. Eu vou dar o que se fala de comando. Eu vou falar um negócio e todo mundo vai fazer. E acabou. Isso aí você já aprendeu a criar teu filho. Beleza? Presta atenção em mim. Deixa eu virar para cá. Todo mundo coloca a mão na nuca. Irmãos, é na nuca. Entenderam? Teve irmão que foi assim. Bom, podemos assentar. Compreenderam a dinâmica? Facinha? Filho, não fala mentira não. Se o telefone tocar, eu não estou. Você não fala mentira, mas se o telefone tocar, eu não estou. O telefone toca, não está não. Tem criança que fala assim, mandou falar que não está. Né? Não é verdade? Então é muito simples. Levanta a mão. Eu fiz isso uma vez com o supletivo. Falei, é fácil demais, gente. Olha, ele coloca a mão na nuca, coloquei no peito. Aí você fala, poxa, que é isso aí que você está fazendo? Falei, justamente o que vocês fazem com teu filho. Manda fazer uma coisa e faz outra. E o que teu filho vai fazer? Se um adulto fica confuso, imagina uma criança que está aprendendo. Ela fica mais ainda. Certo? Ela fica mais ainda. Aí a situação começa a se complicar. Pais, não irriteis os filhos. O que é não irritar? Basicamente é isso. Faz uma coisa, manda fazer outra. Faz outra, manda fazer outra. De repente ele está com a interrogação maior do que ele. Ele fala, não estou entendendo nada dessa vida. Certo? Filho, é muito importante ir à reunião domingo da igreja. Hoje eu não vou. Pai, que motivo é esse? Estou cansado. Não vou, não quero ir. Estou desanimado. Mas não é muito importante? É importante. Mas hoje eu não vou. Certo? Aí na próxima semana, vamos. Eu estou desanimado. Você tem que ir hoje. Não vai compreender essas coisas. Não compreende. Criança não compreende. É difícil compreender adulto. Certo? Ainda mais se o adulto tiver muitas confusões na vida. Certo? Bom, vamos finalizar com algumas coisas. Aí nós teríamos uma passagem que eu quero mexer com todo mundo agora, que é esse versículo que eu encontrei em Efésios. Efésios 4, 22 a 24. Que diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, antes de você converter aquela vida que você tinha, você já foi ensinado a despir-se do velho homem. Despir-se é o quê? Ele está usando como se aquilo fosse uma roupa. Tira aquilo, joga fora. Tá? Que corrompe para os desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade.
Acho que isso resume tudo para nós, né? Quanto àquela velha vida que você tinha, você já foi ensinado. Larga. É como uma roupa, ela ficou velha e não te serve mais. Joga fora. Agora, Deus te dá uma nova roupa. Essa nova roupa que Deus te dá é um novo homem. Você é um novo homem, né? E esse novo homem está vestido com uma roupa que foi feita para quê? Para ser a semelhança de Deus. Para você andar em justiça e em santidade, que são provenientes da verdade, ou seja, da própria palavra de Deus. Está bem claro o texto, né? Qual que é a nossa confusão? Quanto ao velho homem, ô, irmão, esse negócio está meio confuso, não? Olha, sempre fui assim, cara. Ó, desde pequeno eu fui assim. Comigo é assim, pisou, levou. Não tem jeito não. Minha família, todo mundo assim, meu pai, minha mãe, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, e chegou até em Adão. Engraçado que Adão era assim, também Adão é meu ancestral, né? Mas chegou lá, ele pegou um DNA de Adão, que é DNA bandido, e quer bater em todo mundo. E converteu e continua do mesmo jeito. Não, é assim, rapaz, é assim, desde pequeno, ó, na escola é assim, falava comigo, falava assim, ô zoiudo, é na cara, dava na cara. Agora se falar, eu dou na cara de novo, não tô, mas você não converteu? Não, não é bem assim. Eu converti, mas meus punhos ainda precisam de converter no Senhor. Eu fui batizado, mas na hora eu pus os braços para cima. Né? As minhas mãos não entraram na água, então elas estão precisando de entrar na água. Certo? Tem que revestir do novo. Não é ficar, ai Senhor, Senhor, não, revestir do novo. Você tinha uma velha vida, agora você tem uma nova vida. A coisa é diferente, o princípio é diferente. As coisas têm que ser diferentes a partir desse momento. Não dá para fazer as coisas velhas. Antes, eu falava as mentiras, eu confesso. Agora, eu apenas mudo um pouco a verdade. A palavra fala, faleis a verdade, não é mudar a verdade. Antes, eu roubava. Agora, eu não roubo mais. A gente fala, oh, glória a Deus. Eu apenas tomo assim, emprestado de uma maneira mais diferente, mais sorrateira, sabe? Que a pessoa não sabe que eu peguei emprestado, mas eu peguei. Só está mudando o nome. A palavra não fala, muda o nome. A palavra fala, fazei coisas novas. É diferente. Então, é isso que nós precisamos de fechar. Só para a gente finalizar, eu quero passar uma coisa aqui, que eu encontrei num livro. Basicamente, isso que me ajudou muito nessa palavra foi num livro de um cara chamado Planck. Para mim, um dos caras mais inteligentes que já tivemos na Terra. Tá? É o pai da física quântica. E ele escreveu um livro, e ele fala de religião no livro dele. Você fala assim, mas o pai da física quântica, o cara mais inteligente, falando de religião, ele vai mandar o pau na religião. Porque ciência e religião não se casam, né? Bom, quem pensa isso não conhece muito bem de ciência nem de religião. E Planck falou o seguinte, ele falou, a ciência convida o homem a aprender, a religião convida a agir. Não tem como você fazer as duas brigarem uma com a outra. Uma você está aprendendo, a outra você está agindo. Qual é o problema nosso? Nós queremos agir da maneira errada. Agora que eu converti, irmãos, eu fui batizado, né? Batizei, eu tenho que ficar bonzinho, porque eu tenho que pagar para Deus, né? Rapaz, esse negócio aí, ó, tem que pagar, cara. Tem que pagar, não é assim? Você acha que salvação é de graça? Tem que fazer alguma coisa, tem que ser bom para agradar a Deus. E não é isso que a palavra de Deus fala. Aí nós queremos fazer coisas boas para pagar a salvação. Eu vou falar uma palavra que não existe. Por favor, não registre. A salvação é impagável. Você não paga a salvação. Certo? Não tem como você pagar isso. A conta é alta demais. Você não precisa fazer nada para pagar a salvação. Mas como nós aprendemos hoje, eu queria citar até como exemplo, a Fernanda esteve aqui hoje. E como eu falei de um exemplo da vida de Cristo, ela estava falando, eu estava observando a vida dela. Ela falou com tanta autoridade sobre missão. Né? Ela falava com autoridade de quem vive aquilo. Não tem como você questionar nada do que ela falou. Né? Seria um outro exemplo que nós teríamos de uma pessoa que tem autoridade para falar. Ela falava aquilo que ela vive, aquilo que ela ama, aquilo que ela está dedicando a vida dela. Em tudo que ela falou é inquestionável. Você só tem que falar glória a Deus.
Então, para finalizar, a nossa religião deveria nos convidar a agir. Não para pagar a nossa salvação, irmãos. Não tem como você pagar. Mas para nós agirmos, para vivermos a vontade de Deus. Para que a palavra de Deus habite ricamente na nossa vida e faça a diferença na nossa vida. Né? E eu quero terminar vinculando essa palavra que eu tenho compartilhado aqui agora com a palavra que ouvimos na semana passada, sobre fé. Né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas do outro lado fala assim, a fé sem obras ela é morta. Você vai ouvir a palavra de Deus, ela vai gerar você fé. Mas se essa fé não gerar um agir na tua vida, vai morrer na tua vida também a fé que ela gerou. Então, nós ouvimos uma palavra muito maravilhosa semana passada sobre a fé cristã. Eu quero terminar falando que essa fé que nós ouvimos semana passada, que tem que frutificar na nossa vida, ela vai frutificar com o nosso agir. Tem coisas que nós devemos esperar em Deus, cabe a Deus. Tem coisas que cabem a nós. Amém? Finalizando, lembra de Lázaro? Lázaro, amigo de Jesus. Jesus, muito amigo de Lázaro. A Bíblia fala que Jesus chorou quando fala Lázaro morreu. Veja só a amizade que Jesus tinha com ele. Mas era uma amizade meio estranha. Jesus, Lázaro está doente, se o senhor for, o senhor pode curar. Ah, vai, eu já estou indo. Depois de 3 dias ele chega. Né? Quer dizer, lá já estava cheirando já, né? Ele falou, não, Lázaro morreu, calma lá. Nós vamos, isso não é assim não. E o que ele disse? Olha, gente, tudo bem, Lázaro está ali. Vocês, vai lá e tira aquela pedra. Vocês não estão achando que eu vou ressuscitar lá para ficar preso lá dentro? Vocês vão lá e tiram a pedra, né? Senão ele vai morrer de novo. Aí eles foram lá e tiraram a pedra. Aí falou, bom, eu não ia tirar a pedra. Vocês tiraram a pedra. Agora eu não vou pedir para vocês, pedir a Deus para Lázaro ressuscitar, porque isso eu tenho que fazer. Mas a pedra Jesus não tirou. Tem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, mas nós temos que tirar a pedra. A pedra é você que vai tirar. Agora, aquilo que você não consegue fazer, ele fala, tudo bem, você já tirou a pedra, eu vou tocar na tua vida agora. Agora eu toco. Porque você já abriu o caminho. Porque se Deus fizer, sem que a pedra saia, o que ele vai fazer não vai gerar vida. Porque vai ficar preso lá no túmulo. Tem que sair para fora. E para sair para fora, você tem que tirar a pedra. E como que você tira a pedra? Nessa palavra dessa noite. Praticando a palavra de Deus. Para praticar a palavra de Deus, primeira coisa, eu tenho que conhecer a palavra. Tenho que ler a palavra. E depois eu tenho que buscar a prática dessa palavra. Tem coisas que nós não vamos conseguir. Você fala assim, naturalmente, eu vou fazer isso hoje. Você não consegue. Você tem que pedir a Deus graça. Mas tem coisas que são tão simples que cabe a nós fazermos. São coisas simples. Que você não tem que ficar orando, esperando. Vamos fazer uma campanha de jejum e oração na igreja para que eu perdoe a minha esposa. Está esperando que um anjo descer? Uma campanha de oração e jejum na igreja para que eu resolva a trabalhar. Né? Eu tenho uma preguiça que eu não aguento essa preguiça no meu corpo. E de repente, se os irmãos orarem, essa preguiça vai sair de mim, como se ela fosse uma coisa ruim. É uma coisa ruim, mas é você que tem que tirar. Tem coisas que você tem que agir, tem coisas que Deus vai fazer. Tem coisas que é impossível ao homem. O que é impossível ao homem, Jesus diz, não há impossíveis para Deus. Amém? Amém? Bom, basicamente essa palavra tinha mais exemplos, mas eu não quero delongar muito para não espichar muita conversa. Mas em Efésios você vai encontrar a palavra para maridos, amai vossas esposas, para as esposas, sujeitai vossos maridos. Você vai encontrar para os homens, ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios. Você não vai orar para isso, você tem que ser isso. Você tem que ser moderado, você tem que alcançar respeito. Né? Você tem que ter uma fé sadia, você tem que ter amor, você tem que ter esperança. Né? Para as mulheres, você vai encontrar em Tito, ensine as mulheres mais velhas
a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniosas, nem escravizadas pelo muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais novas a amarem seus maridos e seus filhos. Como que a mulher mais velha vai ensinar a mais nova a amar o seu marido e seus filhos, se ela mesma não ama? Certo? Então, a Bíblia é cheia de orientação para todas as áreas das nossas vidas. E basta nós lermos e termos a disposição de praticar. Amém?